Olá, amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamonnier Costa, sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás, fiz mestrado e doutorado em Física na Unicamp e fiz pós-doutorado em Economia na FEA-USP, onde a teoria econômica quântica é o fruto desse pós-doutorado, em que essa teoria está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que é esse gráfico aqui, que é o gráfico da ação humana em relação à economia. Então digita aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu provando isso daí, provando essa teoria. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo aqui é também provar para vocês o poder que essa teoria econômica quântica, eu vou falar para vocês porque ela é quântica, e mostrar para vocês que a teoria econômica quântica, ela também é qubit, lá da física quântica, ela é qubit. É perfeita essa prova, né? Então veja aqui, vou passar aqui para frente. Olá, amigos. Então vamos lá. Essa teoria econômica quântica, por que ela é teoria econômica quântica? Primeiramente, esse gráfico, ou melhor, essa teoria econômica quântica, ela é uma teoria semiclássica. Ela é física clássica e física quântica ao mesmo tempo. Por que ela é física clássica? Porque a lei da oferta e demanda, o fenômeno que está envolvido na lei da oferta e demanda é o fenômeno de atração econômica e de repulsão econômica. Quais são as leis do movimento que descrevem atração e repulsão? A força da gravidade e força elétrica. Ou seja, essa função 1 sobre x ao quadrado, que é esse gráfico. E isso é física clássica. Certo? E física quântica, porque também essa função 1 sobre x ao quadrado, ela é a equação da energia de ponto zero, tá vendo? A energia de ponto zero, a energia de ponto zero, ele é um regime quântico. Energia de ponto zero ele é um princípio fundamental da física quântica, é aquela quantidade mínima de energia, né? Então, se ela é a intensidade da luz, ele é isso aqui, ó, esse gráfico. Então, esse gráfico é isso aqui, ó, a intensidade da luz. Só para você ver. E que eu vou mostrar aqui também porque ele é qubit, a teoria econômica quântica. Certo? Porque ele é qubit. Bom, esse gráfico é o gráfico da ação humana em relação à economia. Então é um gráfico empírico mesmo. Ele é empirismo, puro empirismo. Por quê? Porque primeiramente a gente precisa saber ler esse gráfico e saber ler essa equação. Certo? Então, na verdade, esse gráfico ele extrai muitas informações poderosas sobre física quântica mesmo, né? À toa que esse gráfico aqui é o gráfico também do poço de potencial infinito lá da física quântica. Então veja, o que é essa função sobre x ao quadrado? Ela também é a função zeta de Riemann para S igual a 2, que é uma série infinita convergente. Converge para o valor π ao quadrado sobre 6. Bom, aqui embaixo x ao quadrado é uma área quadrada, mas também é indução matemática. Por quê? Porque 1 ao quadrado é quanto? 1. Quanto que é 2 ao quadrado? É 4. Só que 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9. Só que 9 é 1 mais 3 mais 5. Então isso é indução matemática. Isso é o quê? Proporção de Galileu, corpo em queda livre. E você vê esse sinal aonde? Do corpo em queda livre. Aqui, ó, no centro do gráfico. Olha aqui, ó. A projeção desses pontos no centro do gráfico, você tem o quê? O sinal do corpo em queda livre no movimento acelerado, de baixo para cima, e um movimento desacelerado, de cima para baixo, porque existe uma força gravitacional puxando essa bola para baixo. Certo? Bom, então esse gráfico, ele mostra que no limite desse gráfico, aqui é o limite, os dois extremos do gráfico. Aqui que eu vou chamar de estado zero, que é renda fixa e capitalismo financista. E esse estado 1, que é renda variável e capitalismo industrial.
Então, nesse estado zero, que está lá nos dois extremos, eu vou analisar que a teoria econômica quântica é um qubit nos dois extremos do gráfico. Então, nesse ponto aqui, onde você tem baixa inflação, que é alta desinflação, que é alta taxa de juros, é como que você praticamente não existe economia. Existe uma forte recessão econômica. É como que você vai olhar para esse estado aqui, para esse estado, essa ponta aqui, como um estado desligado. Certo? E aqui, no estado 1, vou colocar em 8 aqui, é o estado ligado, onde a economia é mais pujante, onde ela é mais poderosa, onde você tem baixa taxa de juros, que é alta inflação, que é baixa desinflação. Então, o que faz mais o preço oscilar é desinflação alta, que é baixa inflação, certo? Por isso que o Brasil, os preços aqui no Brasil sobe muito fortemente para cima, porque nós temos uma alta taxa de juros, que é baixa inflação e alta desinflação. Então, quando você baixa a taxa de juros, você aumenta a inflação, diminui a desinflação e, portanto, você leva a economia para a sua região de maior estabilidade econômica do preço da moeda, onde a economia funciona da melhor forma, que é aqui nesse ponto, para x igual a 8. Então, estou trazendo esses conceitos para você ver como que a economia funciona nos dois extremos, em 0 e em 1. Então, nesse estado 0, é você falar ausência de economia real mesmo. E no estado 1 é o estado ligado que existe economia real. Só para você ver. Então, para vocês entenderem isso, eu estou mostrando aqui para vocês, para a gente entender por que a teoria econômica quântica ela é qubit. Então, a gente tem que analisar o poder também do sinal, são os sinais, é saber ler essa equação, porque na verdade esse gráfico também ele é o gráfico da intensidade da luz. E você vai ver que está nessa própria equação, a esfera de Bloch, que está ligado ao qubit. Então veja, então vamos lá. Então o que é o qubit? O que é o qubit? Então teoria econômica quântica é qubit. Mas o que é qubit? É unidade de informação quântica, onde essa unidade pode ser 0, ou seja, aqui, ela pode ser 1 aqui embaixo, nesse gráfico, ou a superposição de ambos os estados, certo? A somatória dos dois. Então, só que no qubit, também, ele é um vetor de estado, ele é descrito nesse qubit, esse qubit ele é descrito por esse vetor de estado em um sistema de mecânica quântica de 2 níveis. Então aqui é um nível econômico e aqui é outro nível econômico, são 2 níveis. Então, e aqui esse alfa e beta são as amplitudes da economia. Então, nesse ponto aqui, nesse estado 0, a amplitude econômica é diferente desse estado 1, que é amplitude beta. Certo? Então, veja. Então ele pode ser 0, 1 ou a superposição. Então, isso acontece economicamente, na prática isso acontece. O Brasil, de uma forma geral, ele está no estado 0. A economia brasileira está próximo do estado 0. Então você coloca a economia no estado 0, você é capaz de fazer isso. Assim como você é capaz também de colocar no estado 1. Se você baixa um pouco a taxa de juros, digamos, num valor intermediário, é como que você tem a superposição dos dois estados, 0 e 1, na economia. Então, o que eu estou trazendo aqui? Eu estou usando o pensamento interdisciplinar do conhecimento. Então, estou pegando conceitos de física, porque esse gráfico é o gráfico da ação humana, é experimental, é exato, e cruzando com o conceito de qubit lá da mecânica quântica. Então veja, continuando. Então nós temos aqui a probabilidade. Então qual a probabilidade da economia estar no estado 0? A probabilidade da economia estar no estado 0 é o produto das duas amplitudes aqui, dessa amplitude alfa e do conjugado dessa amplitude, do inverso dela. Certo? Do conjugado dela.
Então você tem o produto delas duas aqui. E qual a probabilidade para essa economia ou para o qubit estar no estado 1? É o produto dessa amplitude beta aqui. Amplitude beta vezes o conjugado dela. Agora, o que é, Leverson? Essa amplitude beta e o conjugado dela. Aí você usa lá os números complexos. Você diz que alfa é R1 vezes exponencial de Iθ1. E o alfa conjugado é R1 vezes a exponencial de menos Iθ1. E aqui para o beta é a mesma coisa, só que o beta eu vou chamar de R2 vezes exponencial de Iθ2. E o beta conjugado é R2 vezes a exponencial de menos Iθ2. Então o que muda é o sinal aqui desse número complexo. E aí, quando eu faço o produto deles dois, né, então a probabilidade do estado 0 mais do estado 1, produto dos dois, eu fazendo essa matemática com essas exponenciais, ela chega nesse valor aqui. R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado igual a 1. Que aí você vai normalizar esse sistema. E é o que eu chamo de normalização da economia. Normalização da economia. Agora, para qual valor de R1 e R2 eu tenho esse valor igual a 1? Uma norma 1. Quando R1 é igual a R2, que é igual a 1 raiz de 2. 1 dividido por raiz de 2. Aí quando eu jogo aqui, matematicamente, vai dar o valor 1. Então isso aqui é o quê? Você olhando para isso é o quê? Um teorema de Pitágoras. Um triângulo de Pitágoras. E aí como você pode ler isso aqui? Tá vendo o R1? Então R1 é a vertical. É o estado 0. Aqui. Eles são realmente perpendiculares. Porque o R1 ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele está na vertical. O R2 vai estar na horizontal. Tá vendo aqui, ó? Você pega, olha aqui, ó. Você olha esse quadrado aqui. Aí depois, aqui é o 1, tá vendo? O 1 tá aqui, ó. Que é o estado 0. E o estado 1 tá aqui, ó. Então, realmente, você olhando no gráfico, aparece que o R1, ele é perpendicular ao R2. Certo? E aí, portanto, o valor dessa hipotenusa é igual a 1. E aí eu posso expressar esse qubit, essa superposição, como uma coisa desse tipo. Esse vetor é alfa 0, é amplitude vezes o estado 0, e esse cateto é amplitude beta vezes o estado 1, estado ligado. Entendeu? Olha que coisa interessante, Ted. Então você consegue enxergar. Então, e continuando, então como que você pode entender? Tá, eu vou explicar aqui, porque também é esfera de Bloch e depois eu trago mais informações. Então, por que a esfera de Bloch? Também eu posso representar a esfera de Bloch. Veja, que a esfera de Bloch, esse gráfico da intensidade, ou melhor dizendo, a equação, aqui ó, a equação da intensidade da luz, ela é a potência dividido pela área da esfera, certo? É a potência, aqui ó, é a potência da luz dividido pela área da superfície da esfera. Que é esse gráfico aqui. Porque se eu considerar essa potência igual a 4π, eu tenho o quê? Eu tenho essa equação, 1 sobre x ao quadrado, que é esse gráfico. Então, na verdade, aí você vê que 4πx é o quê? A área da superfície da esfera. Onde essa área da superfície da esfera, que é a da luz, que é a área, né, a área da esfera da luz aqui, né, da luz, que é esse gráfico, então ele pode ser, então esse gráfico é como você está olhando para a esfera de Bloch. Por quê? Porque nessa equação, ela parece 4π aqui, ó. 4πx ao quadrado, que é a área da superfície da esfera. Entendeu? Então, o gráfico da teoria econômica quântica, ele pode ser visto como a esfera de Bloch. E aí, então o que é essa esfera de Bloch?
é uma representação geométrica de 3 dimensões do estado puro de um sistema quântico de 2 níveis, qubit. Então, realmente, você olhar para cá, é como que você olhar para esse gráfico, é como você está olhando para essa esfera. Por quê? Porque aqui embaixo nesse gráfico tem 4πx², que é o quê? A área da superfície da esfera. Então ele aparece aqui. É saber ler essa equação. Então a esfera de Bloch é uma representação geométrica 3D do estado puro de um sistema quântico de 2 níveis, qubit. Os polos, esses polos aqui, ó, os polos 0 e 1 é o estado clássico. Enquanto que a superfície da esfera, ela mapeia os infinitos estados de superposição quântica. Só para você ver, a superfície. Então, o que é a superfície aqui? Ó? É como você está vendo cada etapa dessa. Cada risquinho desse aqui na horizontal é a superfície da esfera. É a frente de luz dessa onda aqui. É a frente de luz dessa onda. É a frente de luz dessa onda. Então, cada T, tá vendo? Esse é horizontal, esse... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Eles são o quê? Eles são a superfície da esfera. Ele representa a superfície da esfera. Aí você tem a superposição desses estados. E eles falam aqui, por exemplo, que você pode ver essa esfera de Bloch como portas quânticas, ela altera os estados dos qubits, sem destruí-los. Então é como você olhar para cada risco horizontal desse aqui, são um estado de qubits. Então vocês estão vendo aí como que ela aparece, como que aparece essa esfera de Bloch nesse gráfico? Aonde está a esfera de Bloch nesse gráfico? Está na equação aqui, ó, da intensidade da luz. Na equação da intensidade da luz. Então é P sobre 4πx. Se eu considero P igual a 4π, eu tenho essa equação. Entendeu? Então, você pode entender a teoria econômica quântica, a economia, como um qubit. Isso é uma informação quântica. A teoria do qubit, ou do bit quântico. Você pode ver dessa forma mesmo. Entendeu? Então todas essas informações da esfera de Bloch, ela está na própria equação. Porque é a intensidade da luz, a frente de onda da luz. Esférica. Entendeu? Então, e aí você tem todas essas informações para você entender o que é economia. Então, economia, na verdade, economia, ela é a verdadeira economia é uma teoria semiclássica, porque é lei da gravidade, força elétrica e física quântica. Isso é teoria semiclássica. E aí vocês extraem mais informações mais poderosas sobre a economia e sobre física quântica. Então você começa a perceber esse gráfico da energia de ponto zero numa outra perspectiva, como qubit. Então aprofunda ainda mais nos conceitos de física quântica que estão nos livros. Então, por exemplo, esse gráfico, do jeito que ele está aqui, você não encontra esse gráfico em nenhum livro de física. Em nenhum livro de física. Porque isso aqui é pura originalidade. E é experimental, né? Eu mostrei para vocês que é empírico isso aqui. Porque 1 sobre x² também é a equação do campo elétrico. Do campo elétrico. Só para você ter uma ideia. Então, são essas informações, como elas estão... Isso é o que a gente chama de interdisciplinaridade do conhecimento. É uma visão, é um pensamento interdisciplinar do conhecimento. Você cruza um conhecimento com o outro e você vê que encaixa perfeitamente. Entendeu? E o mais interessante, quando ele fala, quando dois estados quânticos são ortogonais, e realmente eu provei para vocês que eles são ortogonais. Ó, e ele é ortogonal, você olhando nesse gráfico, são dois estados ortogonais, porque o zero está aqui na vertical, e o estado 1 está na horizontal. Então são verticais mesmo. Então, quando dois estados quânticos são ortogonais, ou perpendiculares, eles são perfeitamente
distinguíveis, vocês conseguem distinguir um do outro. E é justamente isso que acontece. Não só no gráfico você vê uma visão, esse aqui está na vertical e esse aqui está na horizontal. Esse barulho aqui, então resolveu logo cortar a árvore hoje aqui de noite. E economicamente, a economia na vertical, os efeitos econômicos na vertical é muito diferente dos efeitos econômicos na horizontal. Sabia? Então os efeitos da economia no estado 0, ele é muito diferente do estado 1. E portanto, são dois estados ortogonais distinguíveis. Isso é o sistema Kubit. Isso é o sistema Kubit. Então eu posso escrever os efeitos econômicos da economia do dia a dia como Kubit. Como Kubit, como conceito Kubit ou bit quântico lá da física quântica. Informação quântica, computação quântica. Então, tudo isso, esse gráfico é o gráfico da ação humana. Entendeu? O gráfico da ação humana. Por quê? Porque, simples, porque a ação humana em relação à economia que eu estou falando. Por quê? Porque força gravitacional e força elétrica são forças conservativas. Portanto, são forças que só dependem do ponto inicial e do ponto final. Ela não depende da trajetória que você faz. Portanto, é isso aqui, ó. Por exemplo, então ela não depende da trajetória que eu traço para sair da minha casa e ir até o supermercado. Ele não depende da trajetória que eu traço para sair da minha casa até ir numa instituição bancária. Portanto, é isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui. Só para você ver. Então, olha a quantidade de informações que eu cruzo, todas essas informações, é a visão interdisciplinar do conhecimento para entender tudo isso. Então, eu falo, você vê, fica aberto aqui para vocês analisar a minha fala. Eu quero é isso mesmo. Eu deixo aqui no YouTube para vocês analisar essa minha prova mesmo. Eu deixo à vontade. Você vai ver que a teoria econômica quântica, esse gráfico da economia, você pode dizer que ele é qubit, ou bit quântico. Informação quântica. Vocês viram o que eu tracei aqui para vocês? Para finalizar. Então a esfera de Bloch, que representa isso também, aonde eu apresento essa esfera? Aqui, ó, no próprio gráfico. A área da esfera está aqui, ó. Eu considerando 4π aqui em P, eu tenho essa equação. Eu vou ter essa equação aqui, ó. Então está aqui a esfera de Bloch. A esfera de Bloch está na própria equação desse gráfico da teoria econômica quântica, que é a intensidade da luz também. Está vendo as informações? Então isso é uma visão interdisciplinar do conhecimento. Isso aqui é empirismo puro. Vocês viram que eu provei aqui, ó, porque isso aqui, ó, isso aqui é empirismo. Aqui, ó, a frente de onda, a esfera, onda esférica. A frente de onda. É isso aqui, ó, empirismo. E é perfeito, é uma teoria de altíssima precisão econômica. Bonito, né, pessoal? Bonito. Então, obrigado pela atenção.